Acho que a pilha então deve estar acabando, não? Pois bem, então só recapitulando, o livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João foi o único que não foi martirizado. Nessa época aqui que ele escreve esse livro, no final do primeiro século, ele escreve 30 anos após os últimos apóstolos terem sido martirizados. E aqui ele está na ilha de Patmos. Ele é um prisioneiro, certo, político, religioso, porque ele continua pregando que Jesus é o Senhor. E tem uma grande diferença, porque nessa época aqui, se alguém falasse que Jesus era o Salvador, não tinha muito problema. Mas se alguém dissesse que Jesus era o Senhor, aí era problema. Por quê? Porque só o imperador podia ser chamado de Senhor. Então, nessa época aqui, que nós estamos falando, que João escreve Apocalipse, já é uma época mais ou menos de 30 a 40 anos depois que Nero incendiou Jerusalém. E João, então, está na ilha de Patmos, e essa carta que ele escreveu, mesmo estando numa ilha isolada, ela chegou no seu destino, que eram as 7 igrejas da Ásia, como diz o capítulo 1 e o capítulo 2. Né? No capítulo 1 mostra que ele viu Jesus Cristo ressurreto. No capítulo 2 e 3 mostra a mensagem que Jesus mandou para as 7 igrejas. No capítulo 4 mostra a grandeza de Deus, né? O Senhor Deus exaltado no seu trono. Capítulo 5 mostra Cristo Jesus como sendo aquele que tem a rédea da história do mundo nas suas mãos, o único que é capaz de desvendar, desenrolar, controlar toda a história da humanidade. E o capítulo 6, que nós estamos aqui, então, fala sobre esse livro, que no capítulo 5 diz que havia um livro no céu com 7 selos. O número 7 vai aparecer várias vezes em Apocalipse, é um número que representa ali uma completude, uma plenitude. E aqui, então, o Cordeiro, que é Cristo Jesus, que é o Cordeiro que foi morto, mas o leão que lidera, que comanda, como está escrito no capítulo 5, ele vai abrir esse livro. E esse livro, então, fala sobre os juízos de Deus começando a cair na face da terra. Então, hoje a gente está diante de algumas guerras aí, e as pessoas sempre têm dúvidas se nós estamos ou não no final dos tempos, né? E o que a Bíblia fala sobre isso para nós. Primeiro, eu preciso deixar claro que a guerra que existe entre judeus e árabes, os palestinos, de forma geral, historicamente, ela é comprovada. Abraão tem 2 filhos, um é Ismael, que ele se deitou com a serva da sua esposa, porque na época eles desacreditaram na promessa, e ele teve um filho chamado Ismael, e depois ele teve um filho com a esposa dele chamado Sara, e deram o nome dele de Isaac, certo? E o Senhor prometeu que essas 2 nações seriam grandes, que elas desenvolveriam e cresceriam. E acontece que, assim como 12 tribos tinha a nação que veio ali de Isaac, Abraão, Isaac, Jacó e estende, também, né, Ismael teve 12 tribos e cresce bastante. Hoje em dia a gente sabe que numericamente as tribos de Ismael, elas têm uma população muito maior. A população, então, dos palestinos, dos árabes, é muito maior do que a do povo de Israel. Então, essa guerra não existe agora, existe de muitos séculos, de milênios atrás, ok? E outra coisa importante também a se dizer é que, olha, desde que eu me conheço por gente, as pessoas estão dizendo para mim que o mundo vai acabar amanhã. Então, assim, a gente precisa olhar para as Escrituras e entender como é que funciona. A primeira vez que me disseram que o mundo ia acabar, que eu lembro até hoje, foi uma história que o meu pai me contou. Sempre gostou muito de MPB e ele falava muito para mim do Cazuza, do Renato Russo e tal, e ele foi me falar sobre a AIDS, ali nos anos 80 e tal, e falar que naquela época morreu muita gente. Nessa época as igrejas elas pregavam amplamente que o mundo estava acabando, porque a AIDS era o sinal de que Deus estava destruindo o mundo, né? O mundo não acabou ali. É um juízo de Deus? Eu não quero falar sobre isso agora, eu quero focar aqui nessa mensagem. Depois disso eu lembro, eu estava no colégio cristão, tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, eu lembro que estourou na África uma infestação muito grande de ebola.
né, da doença ebola. E eu lembro daquela época ali no colégio, todo mundo pensava que o mundo estava acabando mesmo, era tipo um terror, as pessoas falavam de forma a aterrorizar os outros, sabe? Está acabando, tudo está acabando, e por aí vai. E isso também aconteceu lá atrás, antes de nós, na Primeira Guerra Mundial, na década de 30, né? Morreram milhares, milhões de pessoas naquela época. Todo mundo pensou também que o mundo estava acabando. Nós temos a Segunda Guerra Mundial, o pessoal também pensou que o mundo estava acabando. E não só isso, na época que a igreja surgiu, todo mundo pensou que o mundo também estava acabando, porque muitos cristãos eles foram mortos, certo? Então, o imperador Domiciano, ele mandou matar muito cristão, certo? Sem nenhum tipo de restrição. E o próprio João, ele vai escrever numa das cartas, porque tem 3 cartas na Bíblia, e João escreve também. Em uma das cartas ele vai dizer: filhinhos, se referindo aos cristãos, já é chegada a última hora. Então ele usa também essa expressão, não nos enganando, mas porque para eles a última hora, certo, já é depois da hora em que Cristo Jesus subiu ao céu ressurreto e vai voltar pela última vez, né, que é um termo que a gente usa na teologia que se chama parúsia. Então Cristo vai voltar pela segunda vez, reinando, julgando o mundo, nós estaremos com ele, subiremos para ele, com ele, e assim nós vamos viver eternamente no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, que desce do céu, ok? Bom, isso é muito teórico, mas é só para você entender uma coisa. Nós precisamos entender, então, que no mundo existem muitos conflitos e que esses conflitos, sim, eles apontam para o final do mundo. Então, o que acontece hoje, de alguma forma, tem um apontamento para o final? Sim, tem um apontamento para o final. Mas como que nós podemos medir, certo, esse tempo para o final? Década, centena de anos? Dá? Não dá, gente. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, antes dele subir para o céu, em Atos capítulo 1, verso 7, os discípulos perguntou: quando que o Senhor vai voltar? Jesus disse: ó, esse negócio aí eu vou deixar com o Pai, tá? O Pai é que sabe o dia e a hora que as coisas vão acontecer. Então, todas as pessoas que botaram data, né, no final do mundo, elas erraram. E muitas religiões nasceram através disso, de pessoas que começaram a colocar datas em quando Jesus ia voltar. Por exemplo, no Adventismo, na Igreja Adventista, 7º dia, tinha lá a profetisa deles, a Ellen White, ela 3 vezes lá, ela marcou a data do final do mundo e não deu, sabe? Então, assim, é muita gente, sabe? Os Mormons também, que foi fundado por Joseph Smith, que são aqueles jovens que andam com camisa branca, de gravata, a maioria é tudo loirinho, né? Eles vêm dos Estados Unidos para evangelizar aqui. A Igreja dos Santos dos Últimos Dias também foi uma igreja que foi fundada através dessas visões que o Joseph Smith teve, e uma delas foi que ele disse quando o mundo ia acabar. E não acabou. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, outra questão é, pois bem, Israel está no centro, né, de uma guerra. Tá bom, e aí, pastor, como é que a gente lida com isso? Porque nós estamos falando de um texto bíblico em que Deus fala com Israel no Antigo Testamento inteiro, os apóstolos são judeus, Jesus nasceu como judeu, né? Então, assim, como é que a gente olha para essa questão? Veja bem, os judeus, eles sim foram um povo que o Senhor Deus escolheu para nos trazer a mensagem. Os profetas profetizaram a respeito do Messias que viriam. Nenhum dos profetas, nenhum dos reis, eles fizeram ou pagaram o preço por nós. Cristo Jesus, então, é o cumprimento das profecias que foram dadas para os profetas do Antigo Testamento. Elas se cumprem em Cristo. Os judeus vão ser salvos, pastores, somente se eles se arrependerem. Agora, pastor, Deus tem uma promessa de que vai haver salvação? Tem uma promessa bíblica de que muitos deles vão se converter no final porque creem em Cristo. Mas ser de uma etnia, nascer numa etnia, não garante privilégio espiritual nenhum.
Então, esse é um problema muito grande que eu vejo hoje em dia no entendimento das pessoas. As pessoas acham que a etnia judaica, né, israelita, tem algum tipo de privilégio na hora da salvação. E não tem. E vou te dizer uma coisa, os judeus por não só que nascem por lá, mas os que são principalmente religiosos, são judeus por religião, eles odeiam o cristianismo, certo? Odeiam mesmo. Quando eu fui a Israel, eles têm nojo dos cristãos, têm nojo dessas caravanas de cristãos que vão até lá para conhecer, né, os pontos históricos e tudo mais. Eles não gostam da gente, certo? Por quê? Porque eles acreditam que nós somos o quê? Heréticos, que nós acreditamos em um cara que não tem nada a ver com Deus. Eles não acreditam até hoje, os judeus de religião, que Jesus Cristo foi Deus que veio na Terra. Para eles é o quê? É a lei mosaica, e eles querem viver aquilo ali. Agora tem muita gente que nasceu em Israel e se converteu a Cristo, essas pessoas vão para o céu. Você consegue entender essa diferença? Então, isso é muito importante, porque hoje em dia, vocês já perceberam, as igrejas cristãs, as igrejas protestantes, elas trazem para dentro de si elementos judaicos, como se esses elementos judaicos fossem nos aproximar de Deus. Tem pastor que prega com talide, por exemplo, que é uma manta bem grande, que você põe no pescoço e ela vai ficar até a altura da perna. Ou então prega com kippah, que é aquele chapéuzinho que eles usam, né? Outros colocam uma arca da aliança na igreja, como é escrito ali na Bíblia, no Antigo Testamento. Outros, antes de começar o culto, começam a tocar shofar, que é uma espécie de berrante, né? Mas para eles chamam de shofar. E as pessoas realmente acreditam que isso faz com que o culto tenha um poder especial, e não existe isso, certo? Eu já cheguei a dizer e digo novamente, quando eu fui com a caravana lá para Israel, fui com a caravana de alguns irmãos lá da Assembleia de Deus, tinha gente que quando chegou no aeroporto começou a cair no chão, e aí o pessoal ficou assustado, falou, vamos chamar, né, a equipe médica, sei lá o quê. Aí você vai lá na coisa, o que foi? Não, estou sentindo a unção de Deus. Você está sentindo a unção de Deus no aeroporto? O que está acontecendo? Não, é porque a presença de Deus habita esse lugar. Ó, a presença de Deus, Jesus foi bem claro. Não é em cima do monte, não é dentro do templo que você vai sentir a glória de Deus, nem vai ser um verdadeiro adorador, mas é em espírito e em verdade. Então, assim, você se emocionar quando você está passando por exemplo, lá no Getsemane, tudo bem, ótimo, mas agora, cuidado, né? Confundir a emoção com a unção, porque quando você passa por esses lugares é maravilhoso, você está passando pela história do mundo, né? Uma terra antiga, por demais, e assim, é muito gratificante, mas tomar muito cuidado com isso, né? Tomar muito cuidado com isso. O texto que eu li, em Apocalipse 6, fala então sobre Jesus, que tem o livro do mundo, certo? Da história do mundo na sua mão, e é o único que é capaz de desatar. Então, para mim e para você, a primeira coisa que nós levamos para a nossa casa é que Jesus Cristo ainda está no controle de tudo. Porque mesmo tendo sido imolado como um cordeiro mudo levado ao matadouro, ele é o leão que está no trono agora à destra do Pai, que tem a capacidade de quê? De abrir esse livro com 7 selos. E a gente sabe então que os selos, eles vão falar sobre, por exemplo, 4 cavaleiros aqui, e nós vamos ver então que o juízo de Deus vai começar a cair sobre a terra. Então em Apocalipse vai falar sobre o juízo de Deus, que começa pelos selos, vai às trombetas, e aquilo ali continua passando, né, até as taças da ira de Deus. Então o Senhor Deus, ele vai derramar a sua ira sobre o mundo, e isso vai acontecer de forma gradual, e nós sabemos então que as coisas elas vão acontecer de forma natural. Deus prometeu que isso aconteceria, mas é bobeira da nossa parte ficar tentando decifrar se chegou ou não o momento. A Bíblia diz que a gente tem que orar por Israel, a gente ora por Israel. Agora, eu falo isso até por causa de ontem, né, que os Estados Unidos atacaram lá o Irã. Aí muitas pessoas já acham então que o mundo está acabando. Olha, tem muita coisa que está acontecendo aí, que a gente não sabe se vai se desdobrar ou não.
Terceira Guerra Mundial, o que quer que seja. Pastor, você gostou que os Estados Unidos atacou o Irã? Eu não gosto que haja mortes, né? Mas entre o que acontece ali no meio do Irã e dos palestinos e os grupos terroristas infiltrados ali, se pudesse simplesmente eliminar esse povo só, para eles não ficarem criando armas nucleares, tudo bem, mas toda guerra é um caos. Então, não deveria haver felicidade da nossa parte, certo? Do ataque de nenhum país para outro, porque a morte sempre é algo dolorido. Então, aqui no capítulo 6, João, que estava tendo essa visão, ele viu esse livro, ele viu que esse livro estava na mão de Jesus, e ele viu uma criatura, então, com forte voz que disse, venha. O verso 2 diz o seguinte, olhei, e eis que diante de mim havia um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco. Lhe foi dada uma coroa. Então ele saiu como vencedor para vencer. Olha, isso aqui tem duas explicações. Por quê? Porque na Bíblia você vai encontrar, por exemplo, em Apocalipse 19, Jesus Cristo como sendo também o guerreiro que sai no cavalo branco. No capítulo 1 você vai ver que Jesus é o homem que tem as vestes brancas, o cabelo branco e por aí vai. Aqui, Cristo Jesus está abrindo os selos. Então, existem basicamente dois tipos de interpretação. Tem alguns que acham que esse primeiro cavaleiro aqui é o anticristo, que ele vem, então, né, para distorcer as coisas, para fingir que vem trazer paz, mas que não é. Agora, existe a outra interpretação que acredita que é Cristo, e que Cristo, ele abre o selo, na verdade, né, o evangelho vai se espalhar nesse último momento, antes dos outros cavaleiros começarem os selos começarem a serem soltos para que eles possam vir. Pois bem, o texto está sendo bem claro em dizer que esse cavaleiro saiu vencedor para vencer, e que ele estava num cavalo branco. Aqui, no meu entendimento e na minha concepção teológica, aqui nós estamos falando de Cristo, não do anticristo. Estamos falando, então, que Cristo, ele está na frente, ele vai à frente. O evangelho, ele vai se multiplicar, né, até antes do mundo acabar. E a gente sabe disso também, Jesus disse, né, que a gente deveria pregar o evangelho por todo mundo. E o evangelho precisa chegar, né, em todo mundo. A gente sabe disso pelas escrituras. Então, esse primeiro cavaleiro que sai, desse primeiro selo aberto, que é um cavaleiro branco, então, que saiu para vencer, que tem esse cavalo branco, para mim, então, é Cristo, que é aquele que tem as rédeas da história na sua mão, que é o Todo-Poderoso, que está no controle de tudo. Então, ele não somente permite que coisas ruins aconteçam, ele está, certo, conectado com a história do julgamento. Por isso que eu preciso que você entenda isso. O julgamento, ele é dado por Deus, não é o diabo que começa a aparecer, matar, trazer guerra, essas coisas. É Deus quem está trazendo juízo sobre a terra, certo? Sobre estes que não creram na sua palavra, não creram no seu filho, não creram na mensagem da cruz. Diz então o verso número 3, quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi a segunda criatura vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo, e este cavalo era vermelho, e o cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. A ele foi dada uma grande espada. Então, o cavaleiro vermelho de Apocalipse representa, certo, as mortes, a guerra, ok? Isso, então, a gente pode olhar por toda a história, isso acontecendo também. Você vê, por exemplo, Mao Tse Tung, que foi um imperador chinês, ele matou mais de 100 milhões de pessoas, né, na época ali da China comunista mesmo, 100 milhões de pessoas ele matou por causa da ideologia que ele tinha, que era o comunismo. Né? E a gente sabe também do regime de Stalin na Rússia, que matou milhões, né, do regime
de Hitler também, que matou milhões. Então, esse é o Cavaleiro Vermelho que saiu para trazer essa destruição e que tem essa espada. Então, foi o próprio Deus quem permitiu que esse cavaleiro então saísse para trazer essa destruição que o mundo há de passar antes que ele se acabe, ok? Então, o Cavaleiro Vermelho representa literalmente a falta da paz na terra aí e a morte. Verso número 3. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura vivente dizer: venha. Olhei, e eis que diante de mim estava o cavaleiro preto. O seu cavaleiro tinha na mão a balança. Então ouvi o que parecia a voz entre 4 criaturas viventes dizendo: 1 quilograma de trigo por 1 denário e 3 de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Aqui nós temos o cavaleiro preto que fala sobre a fome. Nós estamos falando de uma balança desonesta, né? Os denários aqui, ele cita 1 quilograma de trigo por 10 denários. 10 denários era o trabalho de 10 dias, né? 1 quilograma de trigo não dava para alimentar uma pessoa por esse tempo todo. Então a gente está falando sobre, né, a injustiça, a fome. Nós estamos falando então sobre os poderosos, que quanto mais eles enriquecem, os pobres mais eles passam, né, dificuldade. E a fome, ela é algo muito real no mundo, né? A gente vive no Brasil, sabe que tem fome no Nordeste, mas a gente não entende realmente o que isso significa, não. É só quando a gente vai meio ali para perto, sabe, que isso acontece. Um dia eu quero ter a experiência de ir para algum lugar que realmente está no nível de pobreza a ponto da fome, sabe? Para mim entender, assim, o que é aquilo ali, sabe? Porque algumas pessoas relatam, né, que a fome é uma das piores dores que um ser humano pode sentir, né? E é uma coisa terrível. A gente sabe que na África existe muitos países ali, né, que a fome é algo real mesmo, algo palpável, né? Aqui, por exemplo, aqui em Goiânia ninguém passa fome, pode morar na rua, né? Mas comida tem à vontade. E muitos que moram na rua também receberam um monte de proposta para ter lugar para morar, mas não quer, porque às vezes está viciado em droga, o álcool, alguma coisa nesse sentido. Mas fome mesmo, se a gente só visitou coisas mais assim, que no Brasil a gente não entende muito bem, não. Então, passar por esses lugares nos dariam, então, entendimento. Então, a fome, segundo as Escrituras, ela vai invadir o mundo, tá? Invadir o mundo inteiro. Nós temos a fome hoje mais centralizada o quê? No continente africano e no Oriente Médio, né? Boa parte daqueles países super populosos tem muita fome, né? A própria Índia mesmo, tá? Lá uma fome danada que está tendo, o país está cada vez pior, mais pobre. Na China também, né, um país super populoso. E os demais lá, até hoje, países mais antigos, né, Vietnã e outros, né, as pessoas realmente vivem na linha da fome. Isso vai se espalhar pelo mundo inteiro. Então, isso vai acontecer antes de Jesus voltar. Essas coisas vão se intensificar. Então, o que eu estou querendo dizer? Esses sinais, eles vão se tornar muito intensos, mas muito mesmo. Não é uma coisa só, sabe, que acontece com o mundo e depois o mundo consegue se recuperar. Essas coisas, elas vão acontecer e o mundo não vai se recuperar. As coisas vão só baixar, a fome vai chegar em países que não têm fome, como eu disse, a morte vai começar a chegar em países que não têm guerra, né? Por exemplo, Brasil tem guerra? Não tem guerra aqui. Qual que é a guerra do Brasil? Tem guerra contra o Paraguai? Não tem guerra aqui, não é verdade? Então, o que a palavra de Deus nos ensina são que conflitos militares vão se espalhar por todos os lugares. Nações que nunca tiveram guerra com ninguém, ou que tiveram guerra só quando foram ter independência proclamada. Então, assim, isso vai acontecer e muito. Então, isso é para que eu e você entendamos. E também que a gente possa dar graças a Deus, porque apesar de todas as coisas, o Senhor Deus nos deu, né, uma bênção maravilhosa, que é de poder ter expectativa de vida. Eu até
como foi o aniversário da Angélica, eu até estava pesquisando, aniversário de pessoa comum começou a ser comemorado em 1900, sabia? Pelos alemães. Os camponeses começaram a comemorar, porque antes de 1900 só que se comemorava aniversário dos deuses, principalmente ali na Grécia, e dos reis, e dos super imperadores, tanto que na Bíblia você vai ver comemoração de aniversário só do quê? Só de rei, de imperador. Por isso que eu conheço gente que diz que não pode comemorar aniversário, porque é pagão comemorar aniversário. E não é. É porque realmente, assim, não se tinha expectativa de vida. Em 1900, aqui no Brasil, sabe qual era a perspectiva de vida de um ser humano? 34 anos. 34. Se a pessoa passasse dos 34, ela passou, porque o povo morria pra caramba, tuberculose, era várias coisas que tiravam. E a gente está falando de 1900, não é tanto tempo assim para trás, entende? E então as pessoas começaram a comemorar o aniversário a partir de 1900 na Alemanha, porque os camponeses começaram a ter mais perspectiva de vida, entendeu? Então eles começaram a se alegrar de que um ano está acabando ali, né, de vida, e que eles vão ter outro ano. Então isso é maravilhoso. Então poder passar por isso, comemorar o aniversário, era algo que era um grande luxo, né? E às vezes para nós é algo batido, mas a gente tem acesso a tanta coisa hoje em dia, né? Como a gente fala, tanto de gente que já morreu nesse mundo de tuberculose, hoje em dia dificilmente a gente vê alguém ou conheceu alguém que morreu de tuberculose, né? A expectativa de vida no Brasil está o quê? 76 anos hoje em dia. Então, né, a gente mais que dobrou isso, né? A gente tem, então, expectativa de vida de viver bastante. Então, quando uma pessoa faz 20 anos, pô, tá saindo das fraldas, né? Para começar a viver, estudar, trabalhar. Então, é por aí. Veja bem, verso 8. Olhei, e eis que diante de mim havia um cavaleiro amarelo, e o seu nome chamava-se Morte, e o Hades o seguia. A palavra Hades significa inferno. Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Então, 1/4 aí de 8 bilhões dá quanto? 1/4 de 8 bilhões? 2 bilhões de pessoas? Então a gente está falando assim de um evento que a gente não teve ainda na história, tá? Como eu disse, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, se você juntar tudo, não dá nem 1 bilhão de pessoas mortas. Nem na época da gripe espanhola, da peste negra, na época do cristianismo que começaram a matar todo mundo também. Não teve. Então a gente está falando sobre coisas assim muito maiores que, por exemplo, o coronavírus, né? Que no Brasil matou o quê? Mais de 500 mil pessoas. Nós estamos falando então de um evento assim muito acima do que já foi registrado na história humana, ok? Então a morte ela vai entrar. E quem vai abrir esse selo é Jesus, ok? E o que a gente pode pensar sobre isso? Alguns podem perguntar: eu vou estar sujeito a esse tipo de morte? Depende. Será que a gente vai estar vivo nessa época que os selos forem desatados? Porque se a gente tiver, também tem duas linhas de pensamento. Tem os que são pré-tribulacionistas, que pensam que a igreja vai ser arrebatada antes de Jesus começar a julgar a terra, e pós-tribulacionismo, que não, os cristãos que estiverem na terra, eles vão estar aqui e eles podem passar por essas coisas, porque o destino final é o céu. Eles não vão perder a sua salvação, mas eles vão estar aqui até para continuar pregando para essas pessoas. Pois bem, então a morte ela vai crescer muito, muito mesmo. Então, quero que você só capte essa mensagem para compreender quando você for avaliar, certo, as questões que acontecem no mundo, as questões políticas, militares, essas coisas todas, certo? Avaliem elas segundo a lente das Escrituras. Isso vai fazer, então, com que a gente tenha, né, uma capacidade maior de entendimento do que Jesus deixou escrito, né? No famoso sermão
de Jesus, no sermão ali escatológico, em Mateus 24, Jesus disse, e quando estiver chegando o final, vão ter tremores de terra, muitos terremotos. Hoje em dia historicamente tem os registros, né? Por exemplo, lá 1800 e tantos, teve tantos terremotos no mundo, 1900, a gente hoje em dia tem, né, muito mais terremotos. Eu não tenho aqui a estatística certinha, mas a gente tem muito mais terremoto mesmo do que, por exemplo, 1950, que já dava já para registrar em tudo quanto é lugar do mundo, certo? E todo mundo sabia. Então não é porque faltava informação e globalização, não. Tinha ali, o pessoal fazia essas contagens. Hoje em dia tem muito mais terremoto. Então a gente está vendo que está tendo uma escalada, né, de crescimento, aí, de desenvolvimento desses sinais que Jesus disse que teria. Jesus disse que o amor ia se esfriar, as pessoas iam começar a se amar menos, né? Essas coisas acontecem. Desde que o mundo é mundo, tem muita gente que não se ama. Antigamente também tinha gente que matava por nada, né? Hoje em dia também tem. Eu não consigo dizer se nós hoje em dia amamos menos do que as pessoas que viveram na Idade Média. Eu não sei. Só sei que Jesus disse que o amor vai esfriar, disse que a fé das pessoas vai esfriar também. Isso a gente está vendo acontecer, né? Bastante, né? Na Europa mesmo, a fé, ela é fria. Você vê, Paulo passou ali pela Grécia, pregou, muita igreja foi fundada ali na Grécia, na época de Paulo e tal, e dos discípulos dele. Hoje em dia eu tenho um colega meu que é pastor, que mora lá na Grécia. A Grécia não tem igreja. Você não pode pregar na rua. Sabe como é que funciona lá? Você tem que ir para um café, né, tipo uma lanchonete minúscula, e lá o dono dessa lanchonete, ele tem que fechar a lanchonete na hora, fica tudo fechado, né? Tem que fechar lá os negocinhos lá, e prega. E assim, prega num inglês muito ruim, as pessoas lá falam um grego também muito difícil de entender, e é um lugar dificílimo de se pregar, porque as pessoas, elas são agnósticas, elas não creem, sabe? Você pode falar as coisas para elas, elas não acreditam. Mesmo sendo pessoas que a maioria ali tiveram acesso a estudo, elas não acreditam, né? Igual, por exemplo, você já imaginou isso? Se nós, né, tivéssemos, se o ser humano tivesse criado, se a NASA tivesse criado, né, um tipo de nave, ou qualquer coisa nesse sentido, que pudesse voar na velocidade da luz, para a gente conseguir chegar na outra extremidade que existe no universo, nas outras galáxias, demorariam mais de 9 bilhões de anos. Olha que loucura! Nós vivemos num universo gigantesco, certo? Criado por Deus. Tem gente que quer usar isso para dizer, tem vida em outros lugares. Não, eu entendo isso como a grandeza de Deus. Como que pode, né, um Deus tão grande, tão poderoso, e as pessoas olharem e dizer, não existe Deus. São partículas, são átomos, não sei lá o quê. Não é só isso, gente, né? E a gente compreende isso quando a gente está diante de, às vezes, de doenças, ou então pessoas que mexem com a natureza. Muitos biólogos entram na faculdade ateus, saem de lá crente em Jesus, porque eles não conseguem descrer quando vê a complexidade da natureza, né? Então, nós estamos falando, né, de um Jesus que falou também isso através de Daniel, né? Em Daniel ali disse que nos últimos tempos a ciência ia se multiplicar muitíssimo, muitíssimo. A ciência já tem se multiplicado, mas a ciência ainda é neném, tá bom? Perto de tudo que existe no universo. Muito longe, muito longe. Negócio de falar que o ser humano vai morar em Marte, isso aí tá longe de chegar perto. Longe, mais longe mesmo, entendeu? Pessoal, nós vamos chegar, vamos até lá, falta coisa demais para chegar até lá, certo? Nos estudos aí do pessoal, principalmente do pessoal lá do Elon Musk. Então a gente não está tão avançado assim como a gente pensa nesse sentido aí, que o pessoal está achando mesmo que a Terra vai acabar. Por quê? Por causa da temperatura da Terra aumentando, por causa de que vai chegar um momento que a superpopulação mundial já vai trazer uma série de problemas, que um monte de doença vai surgir.
Porque vai ter tanta gente na Terra que vai surgir umas doenças malucas aí, igual surgiu lá o coronavírus lá na China. Então, assim, o pessoal aí está querendo se preparar para morar em outro lugar. Mas eu não acredito que isso vai acontecer pelo que está escrito aqui logo abaixo. Então, a morte, ela vem, é Jesus, tá bom? Que encerra, que dá a morte. Então, a morte está nas mãos de Jesus, ela não está nas mãos do diabo, ela está nas mãos de Jesus. E o inferno segue a morte, né? O inferno segue a morte desses aí que não creem. Não sei como, né? Que não consegue crer. Diz então abaixo, no versículo 9, o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgarás e nem vingarás o nosso sangue dos habitantes da terra? Então, é essa pergunta que as pessoas fazem, né? Aonde estão aqueles que morreram crentes em Cristo? Eles estão lá, diante do trono de Deus, clamando: até quando, Senhor? Julga logo esse mundo, acaba com esse negócio logo, né? Eles foram martirizados, pregando a palavra, estão lá, então. Então, quem morreu não está dormindo, não, tá bom? Isso aí é uma doutrina da igreja adventista, tá? Eles confundem uma palavra bíblica que diz que alguns estão dormindo, mas esse dormir fala sobre a morte, tá bom? Então, se você pegar a palavra no original grego, principalmente que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 15, você vai ver que nós ali estamos falando de morte, não de dormir. Então, quem morre agora não apaga e volta no dia que estiver acabando tudo. Quem morre agora em Jesus vai até o Senhor. E aí, na segunda vinda de Cristo, o corpo vai ser restaurado. O nosso corpo vai ser restaurado e glorificado. E nós vamos ter um corpo semelhante ao de Cristo ressuscitado e a nossa alma, nosso espírito / alma juntos. Ok? Então, está escrito que eles clamam para que isso aconteça. Verso 11. Então, a cada um deles foi dada uma veste branca, lhes foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos com eles. Verso 12. Vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um grande vento. O céu se enrolou como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Isso aqui é uma coisa que a gente ainda não viu acontecer realmente na face da terra, que vai acontecer, que são Deus mexendo nos astros de uma maneira assim muito poderosa, sabe? Fazendo com que o céu se enrole como um pergaminho, a lua fique como se fosse cor de sangue, de fogo, astros caindo na face da terra. Então nós estamos falando sobre o que Jesus também falou em Mateus 24, que isso vai acontecer. Vão acontecer sinais que vão vir do céu dessa forma. Vai acontecer destruição que vai cair do céu, como está dizendo aqui, como um figo cai da figueira, vão cair estrelas então, e através disso vai haver muitas mortes. Então ilhas se deslocarão de lugares, então grandes pedaços de terra vão sofrer terremotos e vão se desligar, sabe, de uma terra. Imagina, sabe, acontecer aqui no Brasil. Tem um terremoto que desliga, por exemplo, o sudeste todinho do Brasil, o sudeste começa a estar à deriva. É isso aqui que o texto está dizendo que vai acontecer. Vão acontecer vários cismas, então, terrestres, e que o mundo vai começar a ficar compartimentado ali em várias partes. Assim como acontece com aquelas lá nos polos, hoje em dia já está descolando lá nos polos uma quantidade de gelo muito grande,
Antigamente se derretia, descolar, agora está deslocando umas partes muito grandes, né, que são até de quilômetros, né, e elas estão deslocando e indo aí ao mar, e as pessoas têm muito medo disso aí começar a afetar algumas cidades, né? A cidade de Veneza mesmo é uma cidade que o pessoal sabe que não dura muito, né? Se o oceano continuar recebendo tanta água que vai vindo dos polos aí, do Polo Norte, Polo Sul, e naturalmente esse gelo vai derreter, cidades assim elas não vão durar, elas vão desaparecer, literalmente, elas vão ficar submersas. Pois bem, para a gente ir para o final, eu trazer uma mensagem que a gente deve levar para os nossos corações. Verso 16. E eles gritavam, as montanhas e as rochas... verso 15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres. Então ninguém vai estar, certo, sujeito a não passar por isso. Todo mundo, é rei, é poderoso, é quem é escravo, quem é pobre, quem é rico. Todo mundo está dentro disso, que vai acontecer. E no verso 16 diz, e eles gritavam, as montanhas e as rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então essas coisas todas vão acontecer, mas as pessoas elas vão entender que é Deus que está fazendo isso. É por isso que vai se cumprir o que diz Filipenses, capítulo 2, do verso 11, que todo joelho se dobrará diante do Senhor e toda língua confessará que Jesus é Deus, porque isso tudo vai acontecer e as pessoas vão saber que é a ira do Cordeiro, que é a ira do Senhor Jesus Cristo que está acontecendo por causa de tudo isso que o ser humano fez. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que a natureza geme, assim como nós, esperando a manifestação da glória de Deus. A natureza também está em sofrimento desde que o pecado entrou na terra. Então a natureza também espera que haja essa renovação que vai acontecer. Então eles mesmos sabem que ninguém pode suportar a ira do Cordeiro. Bom, eu quero encerrar essa mensagem dizendo uma coisa, que nós precisamos temer a Deus e não o diabo. Nós precisamos olhar que toda a história que está sendo construída, ela está sendo construída pelas mãos do nosso Cristo. Tá? Ele é que tem esse livro nas mãos dele. Nós não precisamos temer o mal. Então, por isso é tão chato quando você vai num lugar ouvir a palavra de Deus e as pessoas só ficam falando de diabo, diabo, diabo. Diabo existe guerra espiritual, sim, mas Cristo Jesus é o Senhor e nós falamos dele porque ele é digno da nossa adoração, a nossa boca tem que exaltar o nome do nosso Deus. Então, fique em paz, porque nós estamos do lado certo, verdadeiro da história. Nós estamos do lado verdadeiro que não nos deixa enganados. Então, nós poderemos suportar a ira do Cordeiro? Poderemos, porque nós não vamos passar pela ira do Cordeiro no sentido de sermos julgados pela sua ira. Né? Nós somos aqueles que andam com Jesus e vamos viver, então, a graça dele. Né? Então, graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que quando morreu na cruz, certo? A ira de Deus estava sobre ele, Deus estava imputando os pecados da humanidade em Cristo, e por isso a ira de Deus caiu sobre Jesus na cruz, tanto que Jesus clama, né? Elohim, Elohim, lama sabachthani, Pai, por que o Senhor me desamparou? A ira de Deus estava caindo em Cristo para que nós hoje pudéssemos ter o quê? Vida, acesso direto ao trono, podemos ter acesso à misericórdia, à graça, à bênção de Deus. Então, nós estamos livres da ira do Cordeiro, porque nós amamos o Cordeiro e nós andamos com ele, e ele tem deixado o seu Espírito dentro dos nossos corações. Amém? Então, creia nisso fortemente no seu coração. Jesus está no controle da história, ainda que hajam mísseis poderosos, tanques de guerra, qualquer coisa. O Senhor Jesus está no controle. Então, que Deus seja glorificado através das nossas vidas, né, com esse entendimento. Vamos nos colocar de pé para a gente fazer uma oração? Você pode orar comigo? Faça essa oração. Senhor Jesus, me ajude a crer que o Senhor é quem está no controle. A sua soberania, ela é real.
Ninguém pode contra o Senhor. Ninguém pode levantar a mão contra o Deus que nós servimos. Quem poderia ter tamanha astúcia para fazer isso?